Peixotinho foi um grande médium brasileiro e era asmático, né? Peixotinho era asmático. E fatos interessantes, curiosos aconteceram com o Peixotinho. Um deles, depois que ele passou a ser um médium conhecido de tratar pessoas, de ajudar na cura de pessoas, um grande amigo de Peixotinho disse para ele: Olha, Peixotinho, tem um cidadão aí que ajuda, que está ajudando, está curando muita gente e tal, atende aqui no Rio de Janeiro e tal, em tal local. Então você não vai lá para que ele pudesse curar da sua asma, né? E aí Peixotinho disse: realmente eu vou procurar saber, eu vou atrás desse médium. Passou essa conversa, o que é que acontecia? Esse médium, esse amigo de Peixotinho não sabia que o médium era ele mesmo, que era conhecido, que estava ajudando a curar muitas pessoas. E por que que Peixotinho não foi curar a sua asma? Porque ele sabia que aquilo se tratava de uma prova, de uma questão provacional para aquela encarnação, para toda aquela encarnação. Bem, são situações a serem refletidas, né? Peixotinho, que era fumante, ainda por cima, com asma, fumante, uma das suas filhas desencarnou logo jovem, pequenininha. E certa vez ele estava fumando e ela aparece para ele. Araci, o nome dessa filha dele. Pequenininha, criança. Araci aparece para ele e quando vê ele fumando faz assim, ó: não fume não, joga essa carteira fora, joga esse cigarro fora. Quando ele vê Araci dizendo assim: não fume não, é que ele pega, tira o cigarro da boca, joga fora, pega a carteira de cigarro, joga fora. A partir daquele dia, Peixotinho não fumou mais. São fatos interessantes, né, para a gente relatar. E a vida? A vida aqui na Terra é uma vida de desafios. E é importante ter sabedoria para viver, entendendo de que alguns desafios são necessários, outros não. Entender que nós estamos aqui, evidentemente, para alguns aprendizados e experiências, mas não necessariamente para ter que sofrer ou ter que pagar coisas do passado. É com essa cabeça que o verdadeiro buscador espiritual deve viver, ressignificando muitas questões, saindo do pensamento hegemônico, saindo daquela linha de pensamento que quase todo mundo diz a mesma coisa, fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa. O buscador que vive uma espiritualidade livre, ele deve respeitar as mais variadas correntes de pensamento, mas ele deve ter o seu pensamento, ele deve ter a sua forma de pensar. É isso que esse canal aqui ajuda, para que a gente possa buscar isso e ter de fato isso. Friedrich Nietzsche nos fala do amor fati. O amor fati é você amar o destino, você amar o seu destino, independente de qualquer coisa que possa vir a acontecer no seu caminho e no seu destino. Nietzsche morreu louco, né? Não se pode chamar na loucura. Mas o que é a loucura? Vale essa interrogação. O que é ser louco e o que é ser normal? O que é ser normal nessa sociedade? O que é ser normal neste mundo em que vivemos? Quem pode se dizer inteiramente normal neste mundo? E o que é ser normal? Diante dessas questões, então, compreendemos que o amor fati de Nietzsche pode servir de um ensinamento para a gente, para que a gente ame o nosso destino e procure, se possível, quando possível, co-criá-lo, ressignificá-lo, tornar o caminho diferente para esse destino, ou seja, através dos nossos pensamentos e atitudes, através das formas pensamentos e das mudanças de atitude, nós mudamos de paradigmas e modificamos o nosso destino, alteramos o nosso destino. Isso é plenamente viável, isso é plenamente possível. Não significa dizer que é fácil, mas é possível. Então, a depender das nossas formas pensamentos, do que pensamos, do que co-criamos e do que fazemos, do que realizamos, podemos modificar o nosso destino. Evidentemente que quando reencarnamos,
seja por qual for a visão da reencarnação, se for pela visão tradicional do karma ou lei de causa e efeito, ou de ter a reencarnação como algo necessário para a evolução, se você quiser pensar desse jeito, você vai ter algumas situações, desafios na vida, provas e expiações, como é dito. Se você acha que não é isso, o planeta não é de provas e expiações, se você vê isso, que nós estamos realmente numa prisão ou numa simulação, como muitos falam, de qualquer forma, sendo simulação ou não, o fato é que a gente vai vivenciar as coisas na real, até que um dia talvez descubra que não seja real. Mas o fato é que na hora da dor, na hora do sofrimento, ninguém quer esse tipo de simulação. Você quer? Eu não quero. Então é aquela coisa, vivemos numa simulação, ok. Então, sim, mas tudo bem, simula a dor e o sofrimento para longe, eu não quero não. Mesmo sendo simulação, eu não quero, porque na hora H, a dor e o sofrimento é do mesmo jeito. É bem real, é bem nítida, não tem negocinho de simulação não. Mas depois eu vou saber que foi simulação. Mas já sentiu a dor, já sofreu. E aí? Não é? Então tudo isso a gente precisa pensar. No que se refere a essa questão, muitas vezes também do que se fala, sempre de uma promessa para o amanhã, não é? É claro que se fala muito em transição planetária, mas ao longo do tempo sempre se falou de um mundo melhor. E na cabeça das pessoas, no discurso hegemônico, no pensamento hegemônico, o dia melhor, a vida melhor sempre será no amanhã. Não é verdade? É aquela coisa, dias melhores virão, dias melhores acontecerão, o ano que vem vai ser melhor, daqui a 5 anos vai ser melhor, no ano de 2000 e tal vai haver uma regeneração de verdade, em tal momento vamos para uma quinta dimensão, vamos aguardar, vamos vislumbrar, ou seja, de certa forma nós estamos sempre vivendo para o amanhã e esquecendo de viver o hoje, a nossa realidade de hoje. Estamos precisando vivenciar e focalizar mais no hoje e parar de compreender também que sempre viver dessas promessas do amanhã. Promessas do amanhã. Vamos falar de hoje, o que é possível fazer melhor hoje. Vamos ser mais práticos e mais pragmáticos nessa questão. O que é possível fazer hoje para tornar o dia de hoje melhor? Aí a gente vai lá e faz. Quando chegar amanhã, a gente faz a mesma coisa. Vamos pensar por partes. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Então vamos pensar na nossa atualidade, nos tempos de hoje. Mesmo com todas as dificuldades, intempéries, vicissitudes, o que podemos fazer para tornar a atualidade melhor, a nossa vida atual melhor? Sim, porque a nossa vida, quando nós éramos crianças, adolescentes, ou ano passado, ou 5, 10 anos que passaram, não tem como voltar. Não tem o que fazer mais. O que foi feito, foi feito. O que aconteceu, aconteceu. O amanhã é incerto. E o amanhã é sempre a promessa do amanhã, a promessa de um futuro. Da mesma forma que muita gente prometia e dizia, vários discursos, a internet estava cheia no período que começou a pandemia e durante toda a pandemia, de que o mundo ia ser um mundo melhor após a pandemia. Que a pandemia veio para modificar o ser humano, que o ser humano ia ser de melhor coração, mais solidário, mais fraterno. E o que a gente viu foi pior. O ser humano saiu pior da pandemia no sentido geral. Claro que de maneiras esporádicas, um aqui, outro ali, pode ter saído melhor. Mas a grande maioria saiu pior. As pessoas estão mais egoístas, mais indiferentes à dor humana. Você pode prestar atenção. As pessoas têm uma frieza realmente impressionante. Uma frieza impressionante quando se refere à dor alheia, ao sofrimento alheio, à dificuldade alheia. As pessoas não estão nem aí. Estão cada vez mais indiferentes, cada vez mais realmente frias, congeladas e inclusive perversas mesmo, pessoas que se puderem ajudar, não ajudam, mas quando se é para atrapalhar e para prejudicar alguém, é aquela história, é só chamar, né? Então, vivemos essa realidade. Uma coisa é o que se imagina, outra coisa é o real. Uma coisa se imaginou. Após a pandemia, vamos viver uma fase, a humanidade melhor, os corações fraternos, e a gente está vendo que é tudo pior. Nunca estivemos tão egoístas, tão indiferentes.
Essa é a realidade. Então precisamos pensar muito sobre isso. E precisamos entender que ter o amor fati, né? O amor ao destino, é necessário. Mas precisamos viver o hoje. Através desse hoje, vamos construir o destino. Até porque a passagem pela Terra é transitória. É transitória. Aqui é um momento, um pequeno momento, mas o espírito permanece para o todo sempre e ainda viajaremos por muitos lugares. Eu me lembro que em alguns momentos eu já fiz viagens profundas, né, para outros orbes em sonhos, né? Em sonhos, entenda sonhos barra realmente desdobramentos, em momentos que fui colocado em naves espaciais, em locais de viagens profundas, longas, do ponto de vista que eu estava achando longa até. Já viajei para muitos lugares, né? Então, isso acontece. Também existem aqueles desdobramentos que você encontra pessoas, reencontra pessoas que você já vivenciou, né? E tem mais. A nossa própria vida atual nos dá fortes indícios de como foi o nosso passado reencarnatório, de vivências anteriores. Você já parou para pensar nisso, para reparar? Às vezes as pessoas querem fazer regressão, até por sinal eu faço. Se alguém quiser fazer, me procure. Às vezes as pessoas procuram os registros acásticos, tudo isso é válido, é ótimo. Agora, uma coisa também que se deve dizer é que pela própria vida nossa, pelo próprio caminhar, pelas próprias situações ocorridas em nossa vida até hoje, pelas ligações que temos de amizade, pela proximidade com algumas pessoas e com algumas situações, podemos ir desvendando o nosso passado reencarnatório. Podemos ir tendo várias pistas de como foi o nosso passado, por onde andamos. Por onde andamos no passado está refletindo até hoje de alguma forma em nossa vida. Com as nossas predileções, com as nossas simpatias e antipatias, com as coisas que nós mais gostamos, com os nossos prazeres, com as coisas que nós mais odiamos, com as pessoas que nós sintonizamos. Quem são essas pessoas? Quem são esses espíritos? Não é? Então tudo isso vale a pena ser refletido. Ou seja, eu venho fazendo isso em minha vida, é um quebra-cabeça a ser montado. E eu venho montando esse quebra-cabeça com sucesso. Qualquer pessoa pode fazer de entender um pouco de seu passado reencarnatório. Hoje em dia eu consigo entender alguns caminhos já que vivenciei, alguns caminhos que tracei, um país que eu já vivi, e situações já vivenciadas aqui mesmo, no Brasil também. Enfim, não é tão difícil. Basta você ser um bom observador da sua vida até hoje e observar seus caminhos, os lugares que você gosta, os lugares que você se sente bem, os locais que você não se sente bem, as pessoas que você anda, com quem você sintoniza, o que você mais gosta de fazer, quais são as coisas que você mais gosta, quais são as coisas que você ama, quais são as coisas que você tem facilidade de fazer, que você tem habilidade para fazer, as coisas que você é hábil, que você é competente, é habilidoso, e as coisas que você não é. Diante disso e do que você lê, do que você ouve, do que você gosta, de quem você gosta, você vai fazer um quebra-cabeça de como você já vivenciou o seu passado. Não é difícil perceber quando você junta afinidades, predileções, gostos culturais, facilidades, habilidades e também dificuldades. Você consegue captar isso, tá? Enfim, viver é algo maravilhoso para o espírito que vivenciará ainda tantos caminhos sem fim. Eu queria então trazer nesse vídeo um pouco dessas perspectivas
que continuaremos a falar porque são assuntos inesgotáveis. E aqui eu fiz apenas um pequeno apanhado de algumas coisas. Eu quero voltar a estes assuntos nos próximos vídeos com vocês. Continuarei. Mas aqui eu quis trazer apenas um mosaico de situações e possibilidades. Se você quer, de fato, amar o destino, ter o seu amor fati, procure compreender um pouco de seu passado reencarnatório. Compreender um pouco de suas ligações, predileções, afinidades. Perceba quem é você enquanto espírito. Quem é esse espírito que habita este corpo físico no momento? Procure saber quais foram os caminhos mais ou menos que você percorreu, o que você já enfrentou, já passou de bom ou de ruim nessa perspectiva. E procure saber também o que você quer para o amanhã sem se desconectar do hoje. Viva o hoje. Deixe de viver da promessa de um amanhã. Viva o seu melhor e dê o seu melhor hoje, que é o que importa. Você, claro, ame o seu destino, tente fazer o máximo de uma cocriação positiva para o seu futuro. Você tem como mexer nas peças do tabuleiro para alterar o seu destino. Inclusive, alterar situações kármicas, ou de provas e expiações, ou de coisas que você contratualmente assinou, né? Enfim, seja por qual visão você queira olhar, você tem como alterar essas questões. Agora você precisa estar atento. E tomar algumas atitudes e precauções. Mas, sobretudo, sem se desconectar do agora, do hoje, onde existe a vida real. É o único lugar onde existe o verdadeiro momento, a verdadeira vida. É o agora. É este momento. Por mais que inconscientemente, no nosso inconsciente esteja passado, presente e futuro tudo junto. Mas, de maneira consciente, você precisa focar no agora, no real, que é isso aqui que nós estamos. Focar no agora e vivenciar o agora, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor e lapidando a si mesmo. Se você procurar ser um agente transformador, ser um sujeito, ser um protagonista de sua vida e um agente transformador também do ambiente que você circula, se você fizer mais por você mesmo, você naturalmente já está modificando o seu destino. Porque você está tendo a proatividade, você não está tendo a procrastinação, você não está tendo a inércia e a passividade. Então, ao fazer mais por você mesmo, ao se doar mais por sua própria vida e por você, você já está alterando naturalmente, de maneira natural, o seu destino e diminuindo caminhos de dores, desafios e sofrimentos. Pense nisso, para ter o seu amor ao seu destino, procurando trazer o melhor para você, dentro das circunstâncias e das possibilidades. Pense nisso. Muita luz, deixe seu like, inscreva-se no canal por gentileza. Não esqueça o like, comente o vídeo e inscreva-se no canal.